Maria Cília, eu queria passar a palavra para você, fazendo ali não só uma apresentação, porque talvez eu ia deixar muitas coisas de lado, mas dizer que esse talvez seja um dos temas mais importantes dentro da sua trajetória acadêmica, porque, enfim, eu já ouvi você falando desse tema por diversas oportunidades e sempre aparece um elemento novo e super interessante que você traz à mesa para a gente discutir esse tema. Portanto, Marcília, fica à vontade, estou ansioso aqui para te ouvir. Prazer te receber aqui. Obrigada, Pacheco. Obrigada. Boa tarde a todos os colegas de mesa. Para mim é um prazer estar aqui no seminário. Eu vou pedir alguns segundos para vocês, porque eu tenho uma apresentação e eu estou com duas telas, então sempre tem aquela dificuldade tecnológica de conseguir encaixar uma coisa na outra. Então, deixa eu só compartilhar aqui, é um segundinho, e aí eu já começo a minha fala, tá bom? Vamos lá, então. O Pacheco já fez a apresentação, eu vou passar aqui um pouco para frente e vou começar a minha fala, tudo bem? Aí a gente começa a contar o tempo. Vamos lá, então. Bom, agradeço ao Comitê Gestor da Internet e ao NIC-BR pelo convite para participar desse painel, cujo tema para mim é tão caro, já que faz parte da minha pesquisa acadêmica e da minha trajetória nos últimos anos. Minha fala será direcionada, deixa eu passar aqui, voltar. Tá? Deixa eu voltar, pronto. Deixa eu ver se voltou. Minha fala será direcionada a como tem se dado no Brasil a implementação de programas que envolvem políticas públicas, programas esses que se utilizam de reconhecimento facial, coleta massiva de dados, tratamento de dados sensíveis, monitoramento de pessoas, tratamento de dados de crianças e adolescentes, entre outros, os quais impactam e geram riscos aos direitos fundamentais, liberdades civis e aos direitos dos titulares de dados. Diante desses tipos de operações de tratamento, deveriam ser elaborados relatórios de impacto antes da implementação desses programas, seja no ambiente público ou seja no ambiente privado. Esses que vocês estão vendo na tela são indicadores que são utilizados para a classificação de operações de tratamento de alto risco, que é a catalogação utilizada em diversas regulações, como já foi dito pelo Pacheco, pelo Marcel, ao redor do mundo, como na União Europeia, Singapura, África do Sul, Nigéria, Argentina, México. Eu poderia citar uma infinidade de países que utilizam esse tipo de classificação. É importante compreender o que é considerado alto risco, porque é dele que provém o elemento de obrigatoriedade dos relatórios de impacto, ou seja, a racionalidade da elaboração do relatório de impacto emerge da classificação da operação de tratamento como de alto risco. E essa classificação pode se concretizar através de três formas, que são as que vocês estão vendo na tela. Primeira, quando elas estão previstas expressamente em lei, o que não é o caso da LGPD. Segundo, quando elas estão previstas em uma resolução, diretriz e orientação da Autoridade de Proteção de Dados, que está vinculada àquela jurisdição, o que provavelmente será objeto da resolução da NPD e que já é tema do processo regulatório do tema de relatório de impacto. E terceiro, através da análise e classificação interna por parte do próprio controlador, quando o tipo de operação não está prevista em lei ou não está prevista também em uma orientação da autoridade de dados, que é o que está acontecendo hoje no Brasil. Por essa razão, é importante que seja compreendido que se um programa desenvolvido pelo poder público ou pela administração pública envolver operações de alto risco, será necessário elaborar antes do programa ser implementado um relatório de impacto, a fim de prevenir e mitigar riscos aos direitos dos titulares, e cumpre afirmar que o momento da elaboração é sempre anterior à implementação do programa e não posterior. Isso porque a natureza da regulação do risco, de onde provém o instrumento do relatório de impacto, trabalha com a proposta de prevenção de risco e não de mitigação de risco. Por mais que esse seja ainda um tema embrionário no Brasil, no aspecto associado à proteção de dados, já foi proferida a decisão mencionando o momento da elaboração do relatório, como no caso do IBGE, que é super conhecido no STF, a DI 6387,
referente à medida provisória 954, onde na decisão liminar da ministra Rosa Weber e nos votos dos ministros Luiz Fux e Ricardo Lewandowski, foi indicado que o momento da elaboração do relatório de impacto é anterior ao compartilhamento de dados no programa da pesquisa e não posterior. Contudo, o que temos visto hoje no Brasil é que avaliar riscos se transformou numa tarefa pura e simplesmente de checar conformidade com a lei, avaliando se as operações de tratamento de dados possuem base legal, se elas atendem aos princípios, se os dados estão sendo eliminados ao final do tratamento, tudo isso para mitigar o risco de sanções e para demonstrar accountability, ou seja, uma empreitada muito mais voltada ao risco regulatório da organização que trata dados pessoais do que um exercício de mensuração dos possíveis efeitos adversos para o titular dos dados. Quando, na verdade, deveríamos estar olhando o quanto a implementação de um programa pelo poder público, a administração pública, seja de forma independente, ou seja, via parceria público-privado com empresas, se utilizam de operações de tratamento de alto risco que afetam os direitos dos titulares. O principal referencial do relatório de impacto é o titular de dados, e isso precisa ficar claro. Não estamos falando de riscos organizacionais ou riscos de negócios, estamos falando de riscos aos direitos. E este, sim, é o elemento central do relatório de impacto. E se está sendo desenvolvido um programa que tem indicadores de alto risco, ele precisa elaborar um relatório de impacto a fim de poder avaliar, mensurar, mitigar os riscos aos direitos dos titulares. No entanto, o que temos visto hoje no Brasil é a implementação de diversos programas em diferentes setores, como na saúde, educação, segurança pública, tráfego de pessoas em aeroportos, que fazem reconhecimento facial, fazem monitoramento, fazem profiling, tratam dados sensíveis e em larga escala, e que não elaboraram antes da implementação do programa um instrumento do relatório de impacto. E fato é que o relatório de impacto está em vigor, assim como está a LGPD. Não é porque ainda não há uma resolução da NPD que ele não precisa ser feito. Na agenda regulatória da NPD existem 10 temas a serem regulados. Relatório de impacto é um deles, assim como incidente de segurança, direitos dos titulares de dados, transferência internacional, entre outros. Isso significa que, porque ainda não tem uma resolução sobre esses temas, que as obrigações relativas a eles não precisam ser cumpridas? Se um titular de dados fizer uma requisição, eu não vou cumpri-la porque ainda não tem uma resolução sobre o assunto, sobre o tema? Claro que não. O mesmo vale para o relatório de impacto e para todos os temas que estão previstos na agenda da NPD. Considerando esses pontos, o que precisamos nos perguntar é o que falta para o relatório de impacto ser prática cotidiana de todos os setores, incluindo especificamente aqui na minha fala do poder público e da administração pública, em relação a programas que temos visto que estão sendo implementados como de reconhecimento facial especialmente. Para além da agenda regulatória da NPD, e das reuniões técnicas que foram feitas com parte do processo regulatório do tema, do relatório de impacto, no caso do WhatsApp, que é uma empresa privada, referente à atualização dos termos de serviço e da sua política de privacidade, bem como do produto WhatsApp Business, a NPD emitiu uma nota técnica pela Coordenação Geral de Tecnologia e Pesquisa, a empresa, emitindo uma série de recomendações e solicitando a apresentação dos relatórios de impacto, no plural, associados ao objeto da avaliação da nota. Portanto, é importante esclarecer que a elaboração do relatório de impacto é multissetorial e a sua não elaboração e não entrega descumpre, além das obrigações legais, o princípio da accountability, que é uma das funções do relatório de impacto. Um exemplo recente de não elaboração do relatório de impacto e de sanção parte de uma autoridade de dados foi o caso da identidade digital do Quênia, o qual o governo federal desenvolveu uma identidade digital para ser implementada em todo o país. Contudo, a Autoridade de Proteção de Dados do Quênia entendeu que, por não ter sido elaborado o relatório de impacto referente a esse programa,
ele estaria proibido de ser dado continuidade, tendo sido, portanto, cancelado através de uma decisão judicial. Um contra-exemplo foi o do NHS, que é o Sistema de Saúde da Inglaterra e País de Gales, que desenvolveu um aplicativo chamado em português NHS Covid-19 e que teve seu relatório de impacto analisado, consultado e revisado por diferentes stakeholders, incluindo a própria Autoridade de Proteção de Dados, o ICO, e que posteriormente foi disponibilizado publicamente, sendo, portanto, hoje um excelente exemplo de transparência e accountability do cumprimento dos demais princípios gerais da proteção de dados. Nós precisamos, no Brasil, tornar um relatório de impacto parte integrante do nosso cotidiano, seja no setor público, setor privado, academia e terceiro setor. Ele precisa fazer parte dos nossos programas de governança em privacidade e proteção de dados e ser um elemento chave na proteção dos direitos fundamentais. Mas então, como podemos fazer isso? Podemos fazer utilizando referenciais para a elaboração do relatório de impacto, enquanto ainda não temos o modelo recomendado pela NPD, que foi comentado anteriormente. Existem diversos modelos de diferentes autoridades de proteção de dados que são excelentes e que podem ser utilizados, assim como de centros de pesquisa e organizações internacionais. O Data Privacy Brasil passou mais de 6 meses levantando modelos de diversas autoridades ao redor do mundo, de centros de pesquisa, de organizações internacionais, a fim de estruturar um modelo compreensível para o Brasil. Analisamos ao todo 118 modelos e documentos referentes ao relatório de impacto. Nesse sentido, e utilizando como referência especialmente os modelos da Autoridade Espanhola de Proteção de Dados, do DPA Lab, que é um centro de referência internacional em relatório de impacto, e do governo federal por meio da Secretaria de Governo Digital, construímos um modelo compreensível, chegando à recomendação que vocês veem na tela, a qual conta com 9 elementos em sua estrutura. A partir do preenchimento e análise de cada um desses elementos, é possível chegar a uma estrutura de modelo de um relatório de impacto, o qual pode ser utilizado por qualquer setor. Contudo, nesse ponto, eu friso, a partir da minha perspectiva pessoal, que deveria haver um modelo central de relatório de impacto e modelos setoriais desenvolvidos em cooperação institucional com a NPD. Isso porque a natureza, tipos de dados, categorias de titulares varia muito de setor para setor, e a existência de modelos setoriais desenvolvidos e aprovados pela NPD traria uma maturidade maior e uma possível maior eficiência na prevenção dos riscos aos direitos dos titulares. Para Peter Bernstein, uma das maiores autoridades no tema de risco no mundo, no seu livro Desafio dos Deuses, A Incrível História sobre o Risco, ele afirma que o risco é a capacidade de definir o que pode acontecer no futuro e de escolher entre alternativas. Já o professor Rafael Guilherme afirma que o risco, nesse sentido, é uma ferramenta para a tomada de decisões, na medida que torna certo o incerto. Seus elementos constitutivos são 2 operações distintas, porém unidas. Uma, previsão do futuro, com a ajuda de números, e a segunda, tomar decisões com base nisso. A conformidade técnica e jurídica com a lei tem se sobreposto à necessidade de serem protegidos e levados em consideração, no momento da avaliação dos riscos, o nível de proteção aplicado às liberdades civis e aos direitos fundamentais dos titulares de dados. O problema central na tomada de decisão frente ao risco ocorre quando essa decisão não é orientada por um embasamento técnico-científico e se resume a conclusões subjetivas, orientadas pela perspectiva pessoal do agente de tratamento. A equivocada compreensão do que é risco não gera apenas efeitos sancionatórios pela LGPD aos agentes de tratamento que avaliaram o risco de forma equivocada, mas pode gerar danos aos titulares de dados pessoais, que são os mais vulneráveis nesse contexto. Como disse uma vez Bernstein, o risco é uma escolha e não um destino.
Precisamos começar a fazer escolhas que previnam os riscos e promovam a proteção dos direitos fundamentais, das liberdades civis e dos direitos dos titulares, em quaisquer programas, políticas e tecnologias que sejam desenvolvidas. Essa escolha de prevenir ou não é de cada um. Porém, coletivamente, podemos ampliar essa proteção e vivermos em uma sociedade em que a prevenção e a proteção sejam partes da cultura de proteção de dados do Brasil. Era isso, muito obrigada e fico à disposição. Agora a gente vai passar para uma segunda parte desse nosso painel, em que a gente recebeu ali 6 questões que eu queria ler para os nossos painelistas, e cada um deles vai ter 5 minutos para responder as questões que achem convenientes. Algumas estão direcionadas, por isso que eu peço para que vocês, para as direcionadas, respondam essas, e para tecer alguns comentários finais ali que são muito relevantes, porque essa é uma discussão complexa, mas eu, particularmente, estou aprendendo demais aqui dentro desse nosso painel. Bom, então vamos começar com as questões. A Maria Lúcia, ela começa com uma pergunta para a Cecília, mas eu diria, e eu estenderia ela para todos os nossos painelistas também, porque é uma pergunta central para a nossa conversa. A Maria Lúcia pergunta para você, Cecília, qual o nível de publicização de um relatório de impacto? E eu já trouxe um complemento que ela também encaminhou para a gente, que é quando temos uma operação que cuida de informações sobre segredo do negócio, o que a gente deve fazer? Eu gostei muito porque a Estela já mencionou no âmbito da inteligência artificial a questão do segredo, mas eu queria ouvir cada um de vocês também sobre essa questão, porque eu acho que ela é uma questão muito importante para um debate mais amplo sobre o tema. Segunda pergunta é uma pergunta da Renata, que diz para a gente, também, e essa para Maria Cília. Na sua opinião, Maria Cília, o relatório de impacto deveria, então, ser elaborado também pelo operador, no caso, por exemplo, de volumetria e qualidade dos dados envolvidos no tratamento que ele realiza? Esse é um detalhe bastante interessante, eu fiquei instigado por essa questão. Está anotado aqui para você, Maria Cecília. Eu gostaria de usar o meu tempo de fala para fazer comentários e talvez provocações no debate sobre o tema da publicização. Por quê? Eu pesquiso sobre o tema do relatório de impacto, eu tenho alguns artigos publicados sobre isso, e eu tenho estudado bastante sobre essa questão da publicização, como que alguns países têm atuado em relação a esse tema através das suas autoridades, alguns casos, inclusive eu trouxe na minha apresentação 2 casos, né? Um que não tinha publicado e outro que tinha publicado, mas eu acho importante a gente começar a debater o tema da publicização de uma perspectiva multissetorial. Em que aspecto? Na minha percepção, ela está muito setorializada no setor privado. Parece uma dicotomia. Poder público, tudo bem, publicar o relatório de impacto, tu deve publicar o relatório de impacto, todo mundo concorda com isso, e como eu dou muita aula sobre relatório de impacto, e estou dando essa semana, ontem eu estava debatendo sobre isso, todos os alunos estavam assim, poder público, administração pública, 100%, publicar, até devido à questão da transparência pública e tudo mais. Mas quando a gente entra no setor privado, entra um debate que parece que se resume a uma calibragem entre transparência, princípio da transparência na LGPD, e segredo de negócio. E aí, nesse ponto, eu acho que a gente precisa começar, não necessariamente aprofundar todo o debate aqui no painel do seminário, mas começar a debater numa perspectiva multissetorial, como que a academia está pensando sobre a publicização. Ainda não li um posicionamento da academia sobre publicização. Como que o terceiro setor está pensando sobre isso? Ainda não li sobre isso. Eu já vi pessoas do setor público e setor privado se posicionando se são a favor ou contra a publicização. Mas nisso, em relação à transparência, parece que a gente precisa encontrar um meio termo. Sabe fazer a calibragem entre o princípio da transparência e o segredo de negócio? A gente não pode imaginar que o segredo de negócio ele é um elemento que é superior
ao princípio da transparência? A gente tem uma lei principiológica, então estão lá os 10 princípios no artigo 6º. Então, é importante a gente começar a aprofundar o debate em relação a isso e pensar, para além disso, o quanto que a publicização contribuiria para um debate público de participação maior, de uma tutela coletiva maior dos direitos, os próprios titulares participando, porque eles também fazem parte da cadeia de tratamento de dados. Muitas vezes a gente fica tão focado, né, nos agentes de tratamento, controlador e operador, e a gente acaba lembrando dos titulares na parte do artigo 18 em relação ao cumprimento dos direitos deles. E eles podem fazer parte desse processo. E tem um caso super interessante que é recente, envolvendo o Google for Education, junto ao governo holandês. Então, o governo holandês, em resumo, eu não vou me alongar, mas contratou a plataforma do Google para justamente prestar serviços educacionais. Eles tiveram várias negociações e chegaram à conclusão que seria importante fazer um DPA para justamente trazer uma maior transparência e mudar a posição do Google como controlador para operador em determinadas operações de tratamento que seriam feitas, né? Porque a gente nunca está falando de uma operação, mas de um conjunto de operações de tratamento de dados. E esse DPA foi publicizado. Então, é um caso super interessante. Às vezes, os exemplos, inclusive, que eu trouxe, já que a minha linha de construção da minha fala, até para não ficar repetido já com o que eu falei na reunião técnica da NPD, foi mais voltado para programas de políticas públicas, e eu trouxe casos envolvendo políticas públicas. É importante a gente também entender que isso é um debate também no setor privado, em outros setores, e faria sentido a gente aprofundar cada vez mais essa questão. Vamos calibrar transparência e segredo de negócio? Vamos debater sobre isso? Vamos chegar no meio termo, numa consulta pública, junto à NPD, nesse processo regulatório? Como que a gente consegue atender todas essas questões? Será que eu preciso publicar o relatório inteiro? Será que eu posso suprimir algumas partes? Será que eu posso publicar um sumário executivo do relatório, trazendo os principais achados? Quando? De que forma? Em quais casos? Então, eu acho que a gente não tem respostas para isso, mas eu acho saudável o debate sobre a publicização e não partir do princípio de que o setor privado não vai publicar por causa do segredo de negócio, que é o que eu tenho escutado muito dos meus próprios alunos, inclusive em sala de aula. Então, eu acho que a gente precisa separar isso. A gente não está discutindo publicização numa dicotomia público-privado, mas sim numa perspectiva multissetorial, que também envolve academia e terceiro setor. E é bom a gente começar a aprofundar essas questões para que a gente consiga, justamente ao longo desse processo regulatório, que, ao meu ver, irá ser longo, não irá ser curto, vai demorar mesmo, o processo regulatório do relatório de impacto, porque o tema é muito complexo. Então, vai ser interessante ver quais que vão ser os próximos passos em relação a isso. Então, era essa contribuição que eu queria trazer, mais como provocações e reflexões também, para que a gente pense o tema da publicização com outras lentes. Obrigada.